E o amor que exala dos olhinhos deles. Quando eles falam, mãe, você é tão bonita. Mãe, você é o amor da minha vida. Olha quanto poema, quanto verso, né? De coraçõezinhos tão puros. E eu creio que tudo isso, né? A palavra do Senhor diz que a oração da criança, ela sobe direto do trono. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas eu gostaria que agora, mamãe, a gente sabe que é muita emoção, é muita alegria, né? Mas o Senhor Jesus, Ele deseja estabelecer padrões para a mulher, segundo o coração de Deus, na nossa vida. Quem aqui deseja conhecer e verdadeiramente saber qual é o seu papel como mãe e como mulher de Deus, amém? Então vamos preparar o nosso coração, que Jesus, né? Gente, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que tudo que eu vou falar para vocês agora é a resposta, sabe, de uma busca em Deus. Quando nós fomos convidados, né? Fomos abençoados com esse departamento, testificou no coração da equipe inteira que nós não queríamos fazer só um mela-mela para as mães. É gostoso, não é? Mas nós queremos muito mais. Nós queremos de Deus deixar uma semente nos nossos corações. Amém? E tudo isso que está aqui, ó, foi o próprio Deus que me deu cada frase, que me deu cada verso, que me levou a passagens da Bíblia que nem eu mesma conhecia. Um dia, semana passada, de madrugada, o Espírito Santo de Deus me acordou. Eu estava muito ansiosa em relação a essa ministração. E Ele me acordou na madrugada. E Ele começou a passar como um filme, tudo na minha cabeça, o que Ele queria para essa manhã. E eu fui lá no meu banheiro e comecei a escrever. E tudo isso aqui é fruto que veio do trono do Senhor. Amém? E eu quero começar para vocês falando, amém, que verdadeiramente, olha, quando a gente olha lá para a palavra de Deus e você começa a estudar a Bíblia, você vê que um dos papéis mais importantes para a vida de cada mulher é ser mãe. Olha que tremendo! Se a gente começa a estudar a vida de Sara, a vida de Ana, de Rebeca, eram mulheres que eram estéreis. Elas não podiam ter filhos. E sabe o que a Bíblia fala para a mulher que não podia gerar um filho? Que ela era maldita. Ela não tinha herança. Ela era vista, ela era excluída da sociedade. Olha que coisa terrível. A mulher que não conseguia, que não podia gerar, ela era excluída da sociedade. Por aí você vê que ser mãe é uma bênção, né? E quantas mães rejeitam seus filhos, pegam as crianças, colocam num saquinho, jogam lá no rio, jogam na lata do lixo. Mas eu creio que nós somos mulheres restauradas. Amém? Somos mulheres que vamos ver o papel do Senhor, os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida. E eu estou falando, sabe, para mulheres que muitas vezes também geraram seus filhos no coração. Porque eu tive o privilégio de gerar 2 filhos, a Bruna e o Victor. Só que o Senhor, Ele é tão tremendo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, hein? Me ajudem. Que Ele me deu mais 2 filhos de coração. Amém. O Gabriel e o Felipe. Sabe por quê, gente? Não importa se você gerou o filho daqui da sua barriga, porque filho se gera também no coração. Não adianta você gerar um filho na sua barriga se você não gerar ele no seu coração. E é por isso que as mães abandonam seus filhos, porque elas até geraram na barriga, mas elas não geraram no coração. Amém? E nós podemos ver lá o exemplo de Sara. Sara, ela só gerou um filho natural, que foi Isaac. Mas a palavra do Senhor diz que ela foi feita mãe de multidões. Amém? Não importa se você gerou seu filho na sua barriga, porque eu sei de muitas tias aqui que cuidam dos seus filhos. Eu sei de mulheres que adotaram nos seus corações como eu. Eu sei de avós que cuidam dos seus filhos com todo amor e carinho.
Porque ser mãe, segundo o coração de Deus, é isso. Em primeiro lugar, você precisa gerar o seu filho no teu espírito. Amém? Amém. Então essa verdade, ela tem que estar estabelecida no nosso coração. E você tem que entender no teu espírito que ser mãe é um presente de Deus. É o maior presente que Deus pode dar para a mulher. Amém? Fala para a amiga que está do seu lado. Você é mãe. E você foi tremendamente presenteada. Deus, Ele já te presenteou. Amém? Não importa a forma como esses amados chegaram na nossa vida. Não importa se você está gerando ainda, mãe. Você já é mãe. Porque Deus já te escolheu. Amém? E Deus nos chama. Ele fala, agora eu vou colocar uma sementinha no teu coração. Eu vou colocar uma sementinha no teu ventre. E muitas vezes, eu sei, eu também me sinto dessa forma. As situações se levantam, acontecem, e você fala, o que eu vou fazer, Senhor? Porque Deus, Ele nos dá um filho, e o mundo fala o quê, gente? Filho não vem com manual. Não é difícil, muitas vezes, entender a cabecinha deles, entender o coraçãozinho deles, é tão difícil. Mas eu estou aqui nessa manhã, mãe, para dizer que filho tem manual, sim. Glória a Deus. E o nosso manual é a palavra de Deus. É nela que nós temos que correr a cada dia, em cada dificuldade. Porque é só o Senhor Jesus que tem o poder de nos capacitar, de nos dar sabedoria para passarmos por toda e qualquer situação. Amém? Então nunca mais falar, ai Senhor, ai ser mãe é padecer no paraíso, ai como é difícil ser mãe. O Senhor te chamou, mulher. O Senhor te chamou para você ser aquela que abençoa, aquela que libera palavras de vida. E você precisa recorrer à palavra de Deus para você poder gerar filhos maduros, filhos e mulheres que vão servir ao Senhor, filhos que vão te honrar em todas as fases da tua vida. Porque quando você ensina, né, os caminhos de Deus para o teu filho, como está escrito aqui, ó, em Provérbios 22:6, que fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Amém. E o principal, mulher, o principal, mãe, é você entender que você, como mulher de Deus, a primeira maneira que Deus vai te usar para você educar e criar teu filho, sabe como que vai ser? Quem sabe aqui? Através do seu exemplo, através das suas atitudes. Porque mãe que dobra o joelho e ora, o que você acha que teu filho vai fazer quando você dobra o joelho? Ele vai dobrar também. Se você é uma mulher que lê a palavra com seus filhos, ele vai ler também. Sabe por quê? Tudo na vida do filho é ensinado e é ministrado através das nossas atitudes. Se o teu filho vê em você uma santidade, se ele olhar para a tua vida e ver uma integridade como mulher, se ele olhar para a tua vida e ver santidade, adivinha o que ele vai ser? Santo. Vai ser homem de Deus, vai ser mulher de Deus. Porque o primeiro passo para ensinar essas crianças é através de uma vida de santidade, é através de uma atitude. Porque a principal maneira de ensinar os filhos também é através da nossa atitude. E como mulheres de Deus, nós temos que obedecer o que a palavra de Deus diz. E o Senhor nos fala que nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar. Amém? Então invista tempo na vida do seu filho. Sabe, olha nos olhos dele e fala: vamos ler a palavra da mamãe hoje. Vamos orar, filho. Vamos orar por essa atitude. Vamos orar pelo teu amiguinho. Filho, o filho chega pra gente e fala assim: ai mãe, queria tanto um Xbox. Você fala: vamos orar, filha. A mamãe não tem
dinheiro agora, mas eu creio que nós dois juntos vamos orar. E o Senhor Jesus vai conceder o desejo do teu coração. Porque se você chegar para o teu filho e falar, mãe, me dá uma boneca? Toma. Mãe, me dá um carrinho? Toma. Você acha que ele vai aprender? Não. Mas quando você incute no coração do teu filho, que você tem que ensinar, que ele tem que buscar de Deus tudo aquilo que ele precisa, o que ele vai fazer? Ele vai confiar em Deus de todo o teu coração. Amém? E quando a hora chegar e você puder liberar esse presente, o coração dele vai se encher de amor a Deus. Amém? Então, em todos os momentos, lá em Deuteronômio 6, 7 também fala assim, ó, para nós mães: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-se. Olha, que tremendo, gente. Ser mãe em tempo integral. Ser ministras na vida dos nossos filhos em tempo integral. Olha o que o Senhor nos ensina. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, eu trabalho fora. Eu também trabalho fora. E tenho 4 filhos, uma tartaruga, 3 passarinhos, um cachorro. E a palavra do Senhor diz que existe tempo para todas as coisas. Olha que tremendo, existe tempo para todas as coisas. E é isso que o Senhor nos ensina. Está caminhando? Está ministrando através do seu exemplo, através das palavras. Vai deitar? É tempo de ministrar. Vai comer? Vamos orar, filho. Vamos abençoar esse alimento. Vamos agradecer ao Papai do Céu por essa provisão que o Senhor tem nos dado. Então o Senhor nos ensina que é todo tempo. Você não precisa falar assim, agora eu vou parar tudo e vou ministrar na vida dele. Não. A palavra do Senhor nos ensina que é a todo tempo, em todo lugar. Amém? Em todo lugar. Então você não precisa ter tristeza no seu coração. Mas eu trabalho fora, não tenho tempo. Mãe, está mais do que provável. Eu creio que não é o desejo do coração de Deus, né? E nós como mulheres de Deus, a gente tem o desejo do coração de poder cuidar da nossa casa. O Senhor sabe disso, né? Porque quando a gente pergunta para as mulheres do mundo, elas falam, Deus me livre, fica em casa. Isso é um absurdo, tem que cuidar de filho, limpar a casa. Isso é bênção na nossa vida, né? Mas enquanto o Senhor não prepara esse momento da nossa vida, nós temos que entender